é o seu antípoda, né? Inclusive, ele tem uma atitude bastante ativa, né? Na, no enxovalhar a sua reputação, né? No enxovalhamento da sua reputação, né? Ele, por exemplo, agora em Portugal, afirmou em relação à sua candidatura e à candidatura do Deltan Dallagnol, né, que vocês, na verdade, agora estavam despidos da toga, mas que vocês já faziam política com toga. Então, eu gostaria de entender, essa figura do Gilmar Mendes, ela não o assombra nos seus pesadelos, né? Você não sente nenhuma raiva do Gilmar Mendes? Eu não acredito que você não sinta raiva do Gilmar Mendes, você não xingue o Gilmar Mendes no íntimo. Eu não estou querendo que você faça isso aqui. Aliás, até seria interessante do ponto de vista de audiência, né, Rob? Eu posso fazer por ele, se você quiser. Mas assim, em poucas palavras, como é que você definiria o ministro Gilmar Mendes? Olha, que foi, vamos lembrar, que foi o condutor, né? O condutor da sua suspeição no STF e que usou prova ilícita, né? Que são as mensagens que foram hackeadas, né? Como reforço argumentativo, né? Ele e outros ministros. Mas ele é que destruiu também a prisão em segunda instância, né? Que gerou toda essa reviravolta na Lava Jato. O primeiro ponto foi a mudança dele de uma hora para outra. Ele que apoiava a prisão em segunda instância e deixou de apoiar num determinado momento, quando o PT não estava mais no poder. A propósito de bilis pessoal. Olha, talvez vocês não acreditem, mas assim, o trabalho que foi feito como juiz, tá? Eu sempre encarei como meu dever, tá? E eu vi esses avanços no combate à corrupção com muita alegria, porque a minha percepção é que o país avançava. Tá? Avançava no sentido de afirmação da justiça. Quem cometeu crime tem que pagar pelos seus crimes, é simples assim. Se você rouba dinheiro público, você tem que ser punido, você não pode ser premiado. O que era a realidade do Brasil, mas mudou durante a Lava Jato. Infelizmente, nós temos visto retrocessos nesse sentido. Tá? E também por entender que o combate à corrupção permite que nós tenhamos políticas públicas mais eficientes e que nós possamos avançar também nas reformas necessárias para nós melhorarmos a vida das pessoas. Então eu via com bastante felicidade isso, mas eu nunca vi isso como um projeto voltado para mim, nunca foi um projeto pessoal, foi um projeto de construção, de melhoria das instituições. Quando eu vejo esses retrocessos, seja vindo do Congresso, seja vindo do Presidente da República, seja vindo do STF, né? E aqui vamos também dizer que existem vários ministros do STF comprometidos com o avanço no combate à corrupção, ministros com decisões e discursos bastante sólidos. Vou destacar aqui um ministro, não vou ficar nominando, porque isso é um pouco complexo, mas o ministro Luiz Fux, por exemplo, presidente do Supremo Tribunal Federal, tem um discurso muito consistente e decisões bastante firmes em relação ao combate à corrupção. Tá? Então a gente não pode também fazer essa generalização. Mas vi esses retrocessos com tristeza, mas jamais trato essas questões do ponto de vista pessoal. Eu tenho uma grande admiração, não é? Talvez até porque está presente até pouco tempo nos Estados Unidos, mas mesmo antes, nós podemos fazer um comparativo com a nossa época atual, essa polarização excessiva, com que os Estados Unidos vivenciou na época da Guerra Civil, em que havia a questão da abolição da escravidão, houve a Guerra de Secessão, e aquilo gerou muito rancor, muito mais do que nós temos hoje no Brasil. Graças a Deus não temos nenhuma guerra civil. Quando houve a vitória, né, da União frente à Confederação, o que você poderia ter? Você poderia ter um banho de sangue, né? Você poderia ter a vingança, a retaliação. Mas aí você tem um líder, né? Você tem uma liderança que diz, olha, nós precisamos reconstruir o país, né? Nós precisamos tratar todos sem malícia e com caridade, né? Que era o Abraham Lincoln. Então, eu acho que esse tipo de movimento, que é o movimento que nós precisamos hoje, quando nós vemos esse país dividido, pelo menos do ponto de vista político. É a política contaminando as pessoas comuns, gerando animosidades.
Então nós precisamos ter um discurso de conciliação, o que não significa aí, que eu acho que é um erro, que muitas pessoas, quando falam em conciliação, esquecem que nós precisamos ter também princípios, valores, e nós precisamos ser vigorosos. Agora, nós não devemos ser agressivos. Então, assim, a minha opinião sobre fulano X ou fulano Y, eu acho que não importa tanto. Agora, eu sim vejo com tristeza o enfraquecimento do combate à corrupção, mas não vou tratar essas questões do nível pessoal. Justiça e conciliação.